Vamos lá, pessoal, capítulo 5. Hoje nós vamos falar, né, dos hebreus, dos fenícios e dos persas. Os hebreus, primeiramente, nós vamos falar um pouco da história desse povo, né? Já quero dizer para vocês que esse povo é o povo que foi escolhido por Deus, que ficou aprisionado durante 400 anos, como nós vamos ver aqui, tá? Lá na Babilônia, aí Deus promete mandar um libertador para eles, tá? Eles eram originários da cidade de Ur, tá bom? Primeiro momento seminômade, organizados em clãs, e foram conduzidos pelo patriarca Abraão na Palestina até a Terra Prometida, ocorrida em 1800 a.C., tá bom? É uma região formada por uma pequena porção de terras férteis, né? A costa do Mediterrâneo e as margens do Rio Jordão. Segundo a Bíblia, essa terra, né, jorrava leite e mel. Vocês estão vendo aí o mapa. O que é que acontece? Esse povo, pessoal, eles fizeram uma fuga e eles foram em direção ao Egito. Por conta de quê? Por conta de um período de grande seca e de fome, né, que eles estavam passando. Então, acabam migrando em direção ao Vale do Rio Nilo, lá no Egito. Porque o Rio Nilo ele tinha uma grande importância, como nós falamos na aula passada. Durante as suas cheias, fertilizava, serviam para banhar os animais, serviam para a questão da agricultura, para a plantação. Então, os hebreus, indo para essas terras do Egito, eles acabam sendo, né, um povo escravizados pelos egípcios durante 400 anos, né? Aí o que é que vai acontecer? Deus promete a esse povo, que era o povo escolhido dele, queria mandar um libertador. Aí Deus manda Moisés, o libertador. Quem assistiu aquela série dos 10 mandamentos vai entender o que eu estou falando, né? Que por volta de 1250 a.C. foram liderados por Moisés. Aí eles fugiram do Egito, retornando para a terra prometida. Com isso, eles passaram 40 anos rodeando o deserto, tá certo? Até depois eles chegarem com Josué, porque Moisés já havia morrido, a alcançar a tão sonhada terra prometida. Aí eles atravessaram o Mar Vermelho, tá? Só que atrás deles, mesmo Faraó tendo deixado eles saírem, né? Quando, a uma certa altura, Faraó resolve persegui-los novamente e manda seus soldados ir atrás para matá-lo. Só que quando eles chegam, se deparam com o Mar Vermelho. Aí Deus, né, dá uma ordem que Moisés toque as águas com seu bordal, seu cajado, e ali as águas se abrem e o povo passa de pé enxuto. Quando o povo hebreu passa, que Deus tem feito esse milagre, né, que todos viram esse milagre realizado, Deus manda novamente Moisés tocar as águas, aí as águas se fecham novamente e todo o exército de Faraó morre. Ali, pessoal, uma realização, né, de uma aliança que Deus havia feito e prometido ao seu povo. Depois Deus ele dá a Moisés, né, as 10 tábuas da lei, que são os 10 mandamentos para o povo cumprir, ok? Aí depois eles tiveram o período dos juízes, que os primeiros juízes foram Gideão, Sansão e Samuel, depois vieram os reis, tá certo? O primeiro rei deles foi Saul, depois veio o rei Davi, para depois vir Salomão. Aí com a morte de Salomão é que as terras e as tribos serão divididas. Não são 12 tribos, vai ficar 10 tribos do norte, tá? Que seria o reino de Israel com Jeroboão. E no sul, 2 tribos com Roboão, que era o reino de Judá, mas um reino mais enfraquecido, tá bom? Aí, conquistadas pelos assírios, o reino de Israel, os babilônicos, né? Tiveram cativeiro, tá certo? Cativeiro da Babilônia para o reino de Judá. Aí nós vemos aí que eles eram monoteístas, tá bom? Que é isso, acreditavam em um único Deus. Depois eles foram expulsos da Palestina pelos romanos, tá certo? Aí vem o que nós chamamos de primeira diáspora e novamente a segunda diáspora, que é justamente essa saída deles, tá certo? Só que, pessoal, trazendo para o dia de hoje, em 1947, a ONU vai criar o Estado judeu lá na Palestina, né?
Somente em 1948 que ela declarou a sua independência, né, fundando o atual país que hoje é o país de Israel, tá bom? Os hebreus, eles acreditam no livro chamado Torá, tá certo? Que é uma fonte de documentação histórica deles, tá certo? Que seriam os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Número, tá? Vocês também têm aí no material de vocês, aonde lá eles têm as leis e os princípios, que era a lei mosaica, tá certo? Que Deus entrega para eles, para que eles viessem seguir essas leis. Aí vamos abordar aqui as características dos fenícios, né? Corresponde hoje ao atual estado do Líbano, a parte da Síria, né? Estreita faixa de terra entre o Mediterrâneo e as montanhas do Líbano. A economia deles, inicialmente, era a pesca, a agricultura e a extração de madeira. Eles desenvolveram uma intensa atividade comercial lá no Mediterrâneo e se transformaram em melhores navegadores da antiguidade. Fundaram também várias colônias desde o norte da África, que seria do Cartago até a Península Ibérica, que era o Cádiz. Aí eles se organizavam em cidades-estados, e as principais cidades eram Ugarite, Biblo, Sidom e Tiro. Aí como era a cultura deles, tá? As viagens deles proporcionavam contato com vários povos e influenciava a cultura deles. Com isso veio o desenvolvimento da escrita alfabética. O alfabeto fenício era composto por 22 letras, né? Inaugurando um sistema fonético de letras que representavam os sons, tá certo? E eles deixavam, né, de ser um monopólio, uma minoria privilegiada, e se tornava um instrumento de comunicação. Porque naquela época, os reis, os escribas e os sacerdotes pertenciam às classes privilegiadas. Veja aí o alfabeto fenício. Aí vem os persas, né, que hoje se localizam no Irã, com os povos medos e persas, né? Sírios e cambises conquistaram territórios. Aí, no auge de Dário I, houve a divisão das províncias chamadas satrápias, houve a primeira moeda internacional, que é chamada de dárico, e também as redes de estrada e de comunicação. Tudo isso foi desenvolvido no reinado de Dário I. Aí tem as conquistas do Império Persa. Aí vem, né, a decadência lá com Xerxes, né? A economia baseava-se em agricultura e eles também tinham uma servidão coletiva, tá certo? E a religião dele era o zoroatrismo. E eles tinham um livro chamado Aveste, chamado livro sagrado. Então, eles eram politeístas que acreditavam em vários deuses, não somente, né, num Deus e um único Deus como os hebreus. Então, a gente pode observar aí uma diferença, né, entre os persas e os hebreus, tá certo? Aonde, né, os hebreus eram monoteístas e os persas eram politeístas, tá? Continue aí nos acompanhando pelo Zoom, com as nossas aulas online, ao vivo, né? De acordo com a nossa agenda e nossos horários. Aqui apenas para explicar mais um pouco, mas na segunda-feira nós teremos a nossa aula ao vivo com mais explicação, esclarecendo as dúvidas de vocês e fazendo também a correção das nossas atividades propostas.